O Rio Claro Notícias já está de volta e agora para falar de esporte, Rafael Perobon já está aqui no estúdio comigo. Seja bem-vindo, boa tarde para você, Rafael. Obrigado, Janaína, boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa que está ligado aqui no Rio Claro Notícias. Olha, a gente começa com boa notícia, né? Porque o vôlei feminino venceu o Osasco ontem à noite e ultrapassou o adversário na classificação do Campeonato Paulista, né, Rafa? É isso mesmo, a gente comentava ontem no jornal, né, Janaína? Precisava ganhar, né? E de preferência por 3-0 ou 3-7-1. E foi o que aconteceu, apesar das duas equipes estarem ali bem parecidas na classificação. Rio Claro estava um ponto atrás aí da equipe do Bradesco Osasco, mas Rio Claro conseguiu vencer por 3-1 de virada e com esse resultado a equipe foi para a quarta colocação, subiu uma posição, deixou o Bradesco Osasco um pouco mais atrás. Olha, o primeiro set, o Velo Inspira Vôlei, né, perdeu por 25-16, o time começou bem mal no jogo, mas depois conseguiu reverter, fez 25-22, 25-15 e outro 25-22. O jogo foi disputado ontem à noite no mini ginásio Mané Bortolotti, aqui na cidade de Rio Claro. E acabou tarde, né? Acabou muito tarde, viu, Janaína? O jogo acabou quase 15 para as 11 da noite, porque começou com 45 minutos de atraso, com aquela chuva forte que deu no final da tarde, no início da noite. Uma goteira teve lá no mini ginásio e com isso foi complicado, até eles enxugarem, até a chuva parar, não ter mais problema. O jogo acabou demorando 45 minutos para começar e foi acabar com isso só 15 para as 11 da noite. O que importa é que o time venceu, Janaína. O que importa, teve partida, o time venceu, né? Ou na quadra, ou de repente até com o cansaço, né, do pessoal de Osasco. Mas o que importa é que com essa vitória, Rio Claro foi a 23 pontos, Osasco fica com os mesmos 22 com que começou a rodada. E agora Rio Claro tem duas partidas restando aí para terminar essa primeira fase, só depende de si, só depende de suas próprias forças para conseguir a classificação. O time ainda joga, Janaína, contra Leme, agora no sábado, e depois, na semana que vem, joga contra o SESI São Paulo, também fora de casa. Já deu um fôlego aí, a gente espera mais vitórias, né, Rafa? Exatamente, né? Vamos ver como é que vai ser como é que vão ser essas próximas duas rodadas, e agora o técnico Fábio Cassiano já deve estar fazendo as contas de quantos pontos a equipe precisa para conseguir a classificação. Bom, então mais duas partidas aí fora de casa para encerrar essa fase aí, né? Exatamente. Pelo menos teve esse fôlego ontem, mas tem que estudar certinho para continuar aí nessa... Isso mesmo. Trilhando essas vitórias aí, Para né, conseguir Rafa? a classificação, são apenas 4 que passam aí para as semifinais. Bom, Rafa, vamos falar de basquete. O Rio Claro começou os trabalhos em preparação ao NBB, né? Exatamente, começou esta semana, o pessoal teve uma folguinha após o Campeonato Paulista, mas agora as atividades já retornaram. E detalhe, por enquanto estão todos os jogadores que terminaram a competição. Foram apenas 4 dias de folga após a eliminação no Paulista. Segunda-feira, o Rio Claro Basquete já estava de volta às atividades. Nesses primeiros dias de trabalho, os atletas passam por testes físicos e fazem trabalhos para prevenir lesões. O retorno dos atletas, a gente faz uma avaliação para verificar como está a capacidade desse atleta. E em cima disso, a gente fez um protocolo para as 3 próximas semanas, estar trabalhando a parte de prevenção das lesões e focando mais a parte física dentro de quadra para melhorar a performance desse atleta. Nós já fizemos alguns testes físicos, né? E já sentimos a melhora que teve do Campeonato Paulista para agora nos testes, os primeiros testes que foram feitos. E a equipe está começando o trabalho agora, buscando aí o melhor condicionamento físico para o campeonato do NBB. Mas cá entre nós, para os jogadores esse tipo de atividade não é o preferido. Aliás, é uma chatice para eles. É muito chato porque a gente só corre e cansa, e quando cansa no outro dia vai e corre de novo, depois vai para academia, malha forte, e jogar, que é o bom, que é o gostoso, não tem jogo. Então realmente é a parte mais chata, só que é a mais importante, né, que é a preparação. Mesmo não gostando, não dá para reclamar. Os atletas sabem da importância que tem um trabalho físico durante a pré-temporada. É um campeonato de 6 meses aí, né, o NBB, e o melhor campeonato do país. Estamos entre as melhores equipes do país, temos que fazer a melhor preparação possível. Segundo Marcelo Tamião, até o final desta semana o Rio Claro Basquete já deve definir quem serão os jogadores que permanecem na equipe para o NBB e quais serão dispensados nos próximos dias para a vinda de novos reforços. A gente tem algumas conversas com algumas pessoas, alguns atletas,
para que a gente possa tentar aí trazer mais alguém, né? A gente sabe que é bastante difícil, o mercado está bastante fechado, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para trazer algumas posições aí pontuais para que a gente possa aí desenvolver um bom trabalho. É a especulação mesmo, né, Rafa? Quem fica, quem chega. Quem vai embora, né? É que o pessoal lá ainda não quer falar, viu, Janaína? Eles não querem a diretoria do Rio Claro Basquete. Na semana passada a gente colocou aqui a entrevista do secretário Reginaldo Breda. Ele deu uma escapada ali quando a gente perguntou quais as posições que precisariam de reforços. O Marcelo Tamião também não quis abrir, porque se eles falam quais as posições que precisam de reforços, o jogador daquela posição já fica apreensivo, né? Fica apreensivo. Puxa, será que eu vou rodar? Será que eu fico e tal? Por isso que o pessoal não gosta de falar com antecedência. Mas até o final da semana, como a gente disse aí, pelo menos o Tamião me garantiu, até o final da semana, começo da semana que vem, já deve haver uma definição. Eles já estão conversando com os jogadores, também já devem chamar para conversar os atletas do elenco atual. Porque o que acontece? São 5 jogadores, Janaína, cujo contrato com o Rio Claro Basquete termina agora no próximo dia 31. Então aí que está a grande questão. Quem são esses jogadores? O Marcelo Tamião disse que não tinha lá no momento os dados, né, de quem termina o contrato. O que a gente sabe é que o Eric Tatu, o próprio Brandon Brown, esses jogadores têm contrato até o final do NBB. Então, os jogadores que têm contrato até o final do Nacional certamente permanecem na equipe. Olha, Rafa, como a gente viu na reportagem aí, até eles mesmos falam, né, que tem a parte chata de treinamento, mas não tem jeito, não tem como ficar sem esse preparo aí, né, essa etapa, né? Principalmente um campeonato longo como o NBB, que vem aí, são quase 6 meses de competição, é um campeonato em que você tem uma tendência grande de se lesionar pelo menos uma vez durante a competição. Então, por isso que o trabalho físico, esse trabalho de fortalecimento, como o fisioterapeuta disse pra gente, ele é fundamental, porque o fortalecimento muscular, é lógico, vai evitar contusões, aí, principalmente essas contusões, né, a parte de musculatura, isso tudo, você acaba prevenindo com um trabalho bom de musculação, de fisioterapia, isso aí você consegue prevenir. É lógico, pro jogador que é bom, que é gostoso, é jogar. Com certeza, mas não tem jeito, né? Tem que passar por essa etapa. Não tem, são os ossos do ofício, como a gente diz, né? Você tem que passar por essa etapa, né, que seria a parte mais teórica da coisa, né, que seria você fazer a parte física. Bom, Rafa, vamos falar do time profissional do Rio Claro. Ontem, aqui no programa, nós falamos do 15 de Piracicaba, que anunciou aí, né, o seu treinador, e a gente ficou aí questionando a situação do Rio Claro. E ontem o presidente Luiz Balbo confirmou a um jornal da cidade que Buião será mesmo técnico da equipe, né? Exatamente. A gente já tinha trazido essa informação semanas atrás aqui no Rio Claro Notícias, mas ainda havia aquela pendência. Ah, não, por enquanto o presidente está dizendo isso, está dizendo que o Buião vem para ser o treinador, mas pode haver mudanças, é o único nome que a gente tem por enquanto, mas ontem o presidente confirmou, disse que é o Buião mesmo. Conversei agora na hora do almoço com o gerente de futebol Alex Afonso, está aí o Buião, olha só, quando treinava o time sub-20 do Rio Claro, e o Alex Afonso garantiu, ele falou, não, o técnico é mesmo o Buião. O Buião, ele começou a carreira fora de campo na Ponte Preta no ano de 2004 como auxiliar, teve trabalhos em categorias de base pelo interior de São Paulo e o ano passado esteve aqui no Rio Claro quando levou a equipe sub-20 à 3ª colocação no Campeonato Paulista. Esse ano, no mês de janeiro, ele dirigiu o Rio Claro na Copa São Paulo de Juniores, o time ficou na primeira fase, mas foi um trabalho interessante, sim, principalmente pelos jogadores que ele descobriu, como o Rodolfo, que está lá no Palmeiras, o atacante, que foi artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado. Também o zagueiro Renan, que é muito bom, que se destacou na equipe durante o Paulistão deste ano. Então o Buião, ele parece que tem um olhar muito bom, um olhar clínico aí que descobre jogadores. Não sei o que é que levou o Luiz Balbo a efetivá-lo como treinador do time profissional. Agora, uma coisa é fato, o Buião vai ter trabalho, o Campeonato Paulista é um campeonato difícil, a gente sabe, é o principal estadual do país. E outra coisa, ele vai ter que, né, segurar essa onda e manter a equipe na primeira divisão, que é o desejo de todo torcedor e certamente da diretoria. Agora, Janaína, conversando hoje
com o Alex Afonso, ele me disse que são 4 jogadores que já estão apalavrados com o clube. 4 jogadores que disputaram o Paulistão deste ano. A gente também disse aqui já que eles queriam pelo menos metade daquele grupo, eles queriam repatriar. Apostando aí, né? Exatamente, estão apostando. O time foi bem na competição, eles estão confiando nos jogadores, então metade eles querem de volta. O Alex não abriu quais são esses 4 jogadores que estão apalavrados, não quis citar nem em off, porque ele disse que são jogadores que estão empregados no momento, seria antiético acabar fazendo qualquer tipo de negociação com esse pessoal já. 4 atletas, além do zagueiro Renan, que é o único que pertence ao Rio Claro, é o único que o Rio Claro tem o passe dele, viu, Janaína? A gente vai ter que continuar aguardando, né, Rafa? Aguardando e investigando quem serão esses jogadores. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa para amanhã. Bom, e agora só para fechar, Rafa, vamos trazer então aí os destaques de ontem à noite, né? Do Campeonato Brasileiro, exatamente. Da rodada do Brasileirão de ontem, né? Olha, uma rodada que o líder continua mais líder do que nunca. O Cruzeiro venceu o Coritiba por 2-1 fora de casa. O Internacional passou fácil pelo Criciúma 3-0 jogando em Porto Alegre. O Bahia venceu o Sport Recife 1-0. Em Chapecó, o Chapecoense goleou o Atlético Paranaense por 3-0. Fluminense e Grêmio ficaram no 0-0. São Paulo e Flamengo, um jogo cheio de polêmicas, 2 pênaltis para o São Paulo, que foram aí muito discutidos na rodada. São Paulo e Flamengo 2-2. O Corinthians perdeu em Florianópolis para o Figueirense por 1-0. Hoje à noite, 7h30, tem Botafogo e Goiás. Também 7h30 tem Palmeiras e Vitória. Será que o Verdão sai da lanterna na rodada de hoje? E também tem o Santos jogando em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, jogo às 8h30 da noite. Como é que está a classificação no momento? O Cruzeiro disparado, 52 pontos, contou com esse tropeço do São Paulo jogando em casa. Então, Cruzeiro 52, Inter 44, São Paulo 43, Grêmio 40. O Corinthians saiu do G4 com esta derrota em Florianópolis ontem para o Figueirense. Os 4 últimos, Botafogo 23, Coritiba 23, Criciúma 23, Palmeiras 22. O Palmeiras tem que secar o Botafogo hoje contra o Goiás e deu graças a Deus que Criciúma e Coritiba perderam na rodada de ontem. Tá certo, Rafa. Essas foram as informações de hoje. Eu te espero amanhã. Quanta coisa, hein, Janaína? Uma ótima tarde para você, uma boa tarde ao amigo de casa. Até amanhã. Ali a seguir vamos conhecer o trabalho do Instituto Allan Kardec, que atua há 50 anos em Rio Claro, com atividades voltadas para crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e com limitações no convívio social.